Salve, salve família! MC Tua na voz, juntamente com a Kalima. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa muito like nesse vídeo, dá uma força lá no nosso Insta. Porque família, nós viemos fazer mais um conteúdo insano aqui no canal Ret Brabo. E esse aqui foi patrocinado, então gratidão família, pelo apoio de vocês. E se você quiser patrocinar também, o conteúdo é muito fácil, só chamar lá no Instagram, pode ser uma música, ou algum conteúdo explicativo, alguma luta. Mano, a sua criatividade é o que manda, né família? E parça, a gente já não quer que vocês fiquem de fora quando a gente bater 100 mil inscritos. Tem gente que assiste às vezes não tá inscrito, então vamos acabar com isso agora. Já chega pesado como 100k. Fé no seu sonho, pode parar, não desacredita, não desanima, tem que seguir em frente, tá ligado, né? Vamos apresentar e vamos partir para mais um conteúdo pesado. E se Yoriichi lutasse contra as luas superiores juntas de Muzan, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba? Bora daquela atenção, Bora. família. O que ia acontecer, será, hein, mano? Se ele lutasse, porra, contra os luas superiores. Caramba, mano, contra 6 luas, na verdade. Eu acho que isso aí seria um grande caos, velho. Mano, papo reto. A gente viu até a casa, não é? A gente Exatamente, até a segunda temporada. Caralho, e paramos basicamente. por ali. Hoje, pá, nós já até o Guiltara, a irmã dele, Isso né? A Daki e o aí. Guiltara, nós vai ter essa parte aí, mano. Daí pra frente nós não viu mais nada, mano. Então tem muitos aí que nós não tá ligado na noção. Então o bagulho deve ter dado caô. Vamos lá, tá ligado? De um lado a gente tem Yoriichi Tsugikuni, o lendário caçador de Onis, Bora! e o progenitor das respirações. No passado, Yoriichi foi o responsável por conseguir derrotar o Muzan Kibutsuji sozinho com ele! extrema facilidade, Tá, sem nem porra, mesmo esse eu sequer não sabia, sair não. ferido dessa luta. Yoriichi também é o responsável por compartilhar a respiração do sol com a família Porra. Kamado, que posteriormente se tornaria a dança da Hinokami Kagura. E do outro lado a gente tem os demônios superiores e também a própria presença de Muzan, o homem que basicamente trata todos os Hashiras como crianças. Ele possui uma regeneração instantânea e Muzan. controla as próprias luas superiores. Esse é E nesse sinistro. vídeo a gente vai ver como que seria a luta de Yoriichi contra as luas superiores, com a presença do próprio Muzan. E é importante que você fique até o final do vídeo, pois Então essa ainda luta não pode ter aconteceu. muitas coisas interessantes. E opa, eu me chamo Marcelo e seja bem-vindo ao canal. E sem enrolação, bora pro vídeo. Bem, primeiro a gente deve conhecer um pouco sobre o Yoriichi e as suas habilidades. O Yoriichi nasceu lá na era Sengoku e ele foi o irmão gêmeo de Mishikatsu, o homem que posteriormente faria um pacto com Muzan para se tornar a Lua Superior 1, Kokushibo. Porque Yoriichi tinha também inveja teve dele, algumas né? aparições lá na era Taisho, no entanto apenas na forma de memórias herdadas do Porque ele Tanjiro. tinha marca Ao e contrário tal, de né? Tanjiro e de Aham. outros caçadores que basicamente tiveram que ficar entre a vida e a morte para conseguir despertar a marca do caçador, o Yoriichi já havia nascido com a marca do caçador em sua testa, e esse foi um dos motivos de seu pai querer matá-lo quando recém-nascido, pois Caralho. acreditava-se que irmãos gêmeos eram um sinal de má sorte. Mas o seu pai acabou sendo impedido por sua mãe, ainda bem, né? Mishikatsu e Yoriichi cresceram na Ainda injusta bem. desigualdade. O Yoriichi sempre ficava com as coisas mais paias, mais medíocres, enquanto que seu irmão ficava com as coisas Tá mais vendo? luxuosas. Certo dia, enquanto via o seu irmão praticando a arte da espada junto de seu tutor, o Yoriichi rapidamente se interessou pelos exercícios e logo pediu para que o vassalo da família Tsugikuni para treiná-lo. No entanto, ao pegar em uma espada pela primeira vez, o Yoriichi conseguiu vencer o tutor de Mishikatsu com uma extrema facilidade, Caralho, pela primeira vez, apenas cara. utilizando 4 golpes consecutivos. Mais tarde, o Yoriichi conta o seu segredo para o seu irmão, Mishikatsu. Ele diz que conseguia enxergar o interior do corpo dos seres vivos. O Yoriichi, com apenas 7 anos de idade, já conseguia utilizar um mundo transparente. Uma habilidade extremamente poderosa que nem mesmo alguns dos Hashiras mais habilidosos que já pisaram nesse mundo Caralho. conseguiam utilizar. Interessante. Ao deixar sua mãe para trás, o Yoriichi se junta com o corpo de extermínio dos caçadores. Porém, naquela época, os Hashiras não dominavam as técnicas das respirações. Yoriichi então foi o pioneiro a utilizar tais técnicas contra Onis. Ele os ensinou as técnicas e eles desenvolveram seus próprios estilos de respirações. Suas habilidades eram tão surreais que nenhum caçador conseguia se comparar a ele. Tanto que algum tempo depois, lá na Vila dos Ferreiros, foi criada uma máquina de treinamento. Entretanto, para conseguir reproduzir os movimentos daquele lendário caçador, eles tiveram que colocar 6 braços com 6 espadas, para conseguir pelo menos reproduzir uma pequena fração de seu poder. O encontro de Yoriichi e Muzan. Ainda na era Sengoku, logo depois de passar o seu conhecimento sobre as respirações para os pilares, não demorou muito para que ele se encontrasse com o próprio Muzan. E no momento em que ele se encontrou com o progenitor dos Onis, ele soube que
Ele nasceu nesse mundo para derrotar exclusivamente o Muzan. O primeiro confronto deles dois é de extrema importância para esse vídeo. Pela primeira vez, o Yorite havia sentido um frio na espinha. Ele sabia que apenas o único arranhão seria capaz de tirar sua vida, pois o Muzan utiliza o seu próprio sangue como um veneno. Mas no fim, mesmo possuindo uma presença maligna e maliciosa, rapidamente Muzan foi derrotado, justo no momento em que Yorite havia acabado de aperfeiçoar sua técnica, criando então a suposta 13ª forma da respiração do sol. E devido à sua lâmina vermelha, Muzan conseguia se regenerar. Então, como uma maneira desesperada de tentar sobreviver, ele dividiu o seu corpo em 1.800 pedaços. Caralho! Enquanto que o Yorite apenas conseguiu cortar cerca de 1.500 pedaços. Mesmo assim, apenas com esse encontro foi o suficiente para causar um trauma na cabeça do Muzan e também nas suas próprias células. Os Onis que mais receberam seu sangue, as luas superiores, também herdaram as memórias dessa batalha e os sentimentos de medo e de angústia de Muzan. No arco do Castelo do Infinito, mesmo Tanjiro conseguindo dominar a suposta 13ª forma, o Muzan diz que o Tanjiro ainda não carrega os mesmos movimentos majestosos de Yorite, e ao ser nerfado pelo antídoto da Tamayo, tornaram-se expostas as cicatrizes de sua batalha contra o Yorite, mostrando que o Muzan nunca de fato conseguiu se recuperar completamente de seu confronto. As luas superiores. Agora bora conhecer um pouco sobre cada Kekijutsu dos Onis superiores. Começando com a lua superior 6, Daki Gyutaro. São irmãos que dividem o mesmo posto de lua superior 6. Esses Onis possuem uma mente totalmente conectada, possibilitando que a dupla possa ter uma ampla visão no campo de batalha, conhecendo os pontos fortes e os pontos fracos de seu adversário com uma maior velocidade. E além de ter uma vantagem numérica, Daki também pode controlar as faixas Obi, enquanto que Gyutaro pode manipular o seu próprio sangue e possui foices envenenadas. Kaigaku é a nova lua superior 6, e ele também é um usuário da respiração do trovão. Ao se tornar Oni, ele pode mesclar as técnicas da respiração com o seu Kekijutsu, e ao acertar os seus inimigos, Kaigaku pode causar rachaduras e queimaduras em suas peles. Gyoko, a lua superior 5, pode usar seus vasos para criar peixes que gospem agulhas envenenadas. Seus vasos também podem criar tentáculos de polvo e aprisionar os seus adversários em uma prisão de água. Ao se transformar na sua verdadeira forma, a velocidade e força física de Gyoko aumentam exponencialmente, e ele pode derrotar um Hashira apenas com um soco, podendo transformar tudo que toca em peixe. Se o cara relar na tua mãe, ela vira um peixe. Hantengo, sem dúvidas, é o Oni mais complexo dos 12 Kizuki. Ele é capaz de criar clones baseado em suas emoções: ódio, relaxamento, alegria e tristeza. Tomam uma forma de 4 Onis, que possuem a força de uma lua superior. E ao se fundirem, um novo ser surge: Zorakuten. Ele possui habilidades de aerokinesis, super grito e choques elétricos, fundindo todas as habilidades de seus antigos clones. No entanto, seu principal Kekijutsu é voltado para a manipulação de madeira, podendo criar dragões de madeira. Anakimi, a nova lua superior 4, pode controlar a dimensão do Castelo do Infinito. A casa, a lua superior 3, é extremamente poderoso. Seus ataques são tão fortes que podem causar ondas de choque. O seu Kekijutsu foi feito para artes marciais. A casa consegue sentir a intenção assassina de seus oponentes e anular os seus ataques, mesmo que sejam efetuados em seu ponto cego. A lua superior 2, Douma, possui a manipulação de gelo, e ele pode criar uma nuvem congelante extremamente tóxica para quem respira. Os seus clones de gelo podem ser tão poderosos quanto o próprio Douma. Não se sabe quantos clones ele pode criar, mas sabemos que ele pode criar mais de 5. Fora o seu Buda de gelo, que é a sua habilidade suprema. Kokushibo, irmão de Yorite, é a lua superior 1. Ele domina a respiração da lua, possivelmente a segunda respiração mais poderosa. O seu Kekijutsu se consiste em lâminas da lua crescente. Ele pode alterar o tamanho da sua espada para aumentar o seu alcance. Kokushibo também domina com maestria o mundo transparente. E agora que a gente conheceu um pouco sobre cada feito e sobre a sua pessoa e também um pouco das luas superiores, vamos ver como que ele se sairia contra elas, e também em um reencontro emocionante com Muzan. Enfim, o meu intuito é colocar o Yorite no cenário mais desfavorável possível. Então, a sua luta contra as luas superiores se passaria no mundo do Castelo do Infinito. Além de enfrentar as luas superiores convencionais, ele também enfrentará as luas superiores substitutas, como é no caso de Kaigaku e também da própria Anakimi. Bem, como a gente sabe, Yorite veio a falecer de causas naturais, no período Sengoku,
quase que 400 anos atrás, antes da história principal de fato começar, mas a gente vai imaginar que de alguma forma o Yorite ressuscitou, sei lá, o cara voltou que nem Jesus, e agora ele está no período Taisho. Muzan e Kokushibo, pessoas que já foram derrotadas por Yorite, tiveram cerca de 400 anos para comerem mais pessoas e ficarem mais fortes. E será que mesmo assim eles conseguiriam vencer o Yorite? Muzan, ao se reencontrar com Yorite, se sentiria mais uma vez impotente, mas em seguida um ódio renasceria ao se lembrar de tamanha humilhação no passado. As luas superiores teriam uma impressão familiar da aparência de Yorite. As memórias que foram herdadas através das células de Muzan voltariam a ser reais novamente. A silhueta de um espadachim muito temido no passado ganharia forma e aparência. O Yorite apenas com a presença traria completo desconforto para as luas superiores e também para o próprio Muzan, pelo simples fato de todos os Onis superiores estarem conectados diretamente com as memórias de Muzan. Isso aí o Kokushibo agora teria a chance de demonstrar toda a sua evolução dessa trajetória de 400 anos. No entanto, Yorite se recordaria de seu último reencontro com Kokushibo e ele ficaria desapontado consigo mesmo, pois além de falhar na execução de Muzan, ele também falhou na execução de seu irmão, que agora havia se tornado uma lua superior. No entanto, Yorite não pretende repetir os mesmos erros de seu passado. Com o surgimento repentino de Yorite lá no Castelo do Infinito, o clima ficaria tenso e pesado. Mas Muzan perceberia que a sorte poderia estar do seu lado, pois além de obter vantagem numérica, o cenário e o fator surpresa estavam ao seu lado. O Yorite não conhecia as habilidades das luas superiores e muito menos o tamanho da expansão do Kekijutsu da Nakimi. Ela simplesmente poderia controlar todo aquele espaço dimensional. Muzan, após a sua luta contra o Yorite, tomou conhecimento da respiração do sol. E logo como sabemos, após a sua morte, ele eliminou todas as pessoas que tinham certo conhecimento sobre tal técnica. Mas diferente da era Sengoku, Muzan dessa vez não seria surpreendido pelas habilidades de Yorite. Eu acredito que os primeiros Onis que avançariam contra o Yorite seriam Kagaku, Gyoko, Daki e Gyutaro. Por terem uma personalidade mais agressiva, Kokushibo tentaria alertá-los sobre o perigo de atacar Yorite, mas eles o subestimaram da mesma maneira. Assim como Gyoko e Kagaku, eles costumam subestimar bastante os seus oponentes, como foi lá no caso do Muichiro e do próprio Zenitsu. Ambos os espadachins foram menosprezados antes de fato da batalha começar. Kagaku possivelmente efetuaria o primeiro ataque, por querer demonstrar utilidade para o Muzan e as luas superiores, afinal foi por esse motivo que ele se juntou aos 12 Kizuki. Por simplesmente buscar validação, como ele mesmo admitiu na sua luta contra Zenitsu. Kagaku usa a quinta forma da sua respiração, mesmo possuindo uma respiração que é focada na velocidade e explosão. Kagaku passou longe de acertar o Yorite, pois ele já tinha uma velocidade assustadora, podendo ser mais rápido que o próprio rei dos Onis. Então rapidamente Yorite descobriria que o Kagaku utiliza a respiração do trovão. No entanto, de todas as luas superiores que estão presentes naquele local, ele, junto da Daki, são os Onis que menos representam perigo. Ao contra-atacar em um corte limpo, Yorite cortou os pescoços de Kagaku e de Daki, quase que ao mesmo tempo. Porém, o único Oni que acabou morrendo nesse movimento de espada foi o Kagaku, pois para vencer a Lua Superior 6, os pescoços de Daki e Gyutaro precisarão ser cortados ao mesmo tempo. Devido aos seus reflexos afiados e seus instintos naturais, as foices de Gyutaro chamariam sua atenção, da mesma forma que ele sentiu malícia nos ataques de Muzan. Ele também sentiria que as armas de Gyutaro poderiam deixar ele bastante debilitado de continuar lutando, se por acaso ele ganhasse um arranhão de suas foices. Gyutaro e Daki, ao verem que o fracote do Kagaku morreu, eles seriam os próximos a lutarem contra o lendário caçador de Onis, mas antes de avançarem, uma memória das células de Muzan vem em sua mente, e lá estava uma sombra de Yorite. Eles sentiram uma mistura de medo com ódio vindo de suas lembranças. O instinto do corpo deles dois os deixaram paralisados e o alertavam sobre o perigo em sua frente. Enquanto isso, Muzan apenas estaria observando Yorite, analisando cada um de seus movimentos e técnicas respiratórias, para que não seja pego de surpresa outra vez. Os irmãos o atacam, eles fazem um combo bastante agressivo para cima do caçador, mas ele se esquiva sem grandes dificuldades. Com a visão compartilhada dos irmãos, eles tentam encontrar alguma abertura nas técnicas de Yorite, mas os seus movimentos são sublimes. Todo movimento que Yorite realizava beirava a perfeição. Ao ver que simplesmente cortar a cabeça de Daki ou de Gyutaro de maneira isolada não resolveria o problema, não levaria muito tempo para que ele percebesse que para vencer a luta,
ele teria que cortar a cabeça de ambos ao mesmo tempo. E assim Nossa. ele faz. Daki tenta pegá-lo por trás com as suas faixas Obi, e ele as neutraliza utilizando a segunda forma da sua respiração, céu azul claro, girando o seu corpo em 360 graus na horizontal. Logo em sequência, ele avançaria contra o Gyutaro em uma velocidade esmagadora, utilizando a primeira forma da sua respiração, dança, conhecida também como Enbo, assim cortando a cabeça das duas superiores 6, em um piscar de olhos. Gyoko, ao ver que Yoraichi conseguiu vencer Gyutaro com extrema facilidade, o Oniki tinha potencial de ultrapassá-lo no ranking dos 12 Kizuki, ele saberia que esse homem não era brincadeira. E Gyutaro, com seu narcisismo, diria que ele não iria ser tão indelicado como as duas superiores 6 foram. Gyoko se glorificava com as suas obras de artes, e dizia que faria um bom uso do corpo do caçador após matá-lo. Iria fazer uma arte tão bizarra quanto a arte que ele fez lá na Vila dos Ferreiros. Nossa, Rapidamente, meu Deus. Gyoko se transformaria na sua verdadeira forma, ao perceber que as técnicas de Esse seu aí é vaso não serviriam de assustador. nada. Ao mesmo Tá tempo, ligado? Hantengo começaria a se aproximar de Yoraichi engatinhando. E Gyoko, com a sua incrível velocidade e força física, ataca Yoraichi. E ele sente que com um único soco bem aplicado, ele poderia perder essa batalha. Pior ainda, sua espada poderia virar um peixe caso fosse atingida. Mas no fim, Yoraichi não teve problemas para vencer Gyoko. Ao ter vencido as luas superiores 6 e 5, isso chamaria a atenção de Akaza por estar na presença de um adversário tão poderoso. Possivelmente, Yoraichi poderia ter um pouco de dificuldade de notar a presença de Hantengo, já que o mesmo não teve a sua presença notada pelo Hashira prodígio Muichiro e pelo Tanjiro. Um golpe certeiro é disparado e ao ter sua cabeça decapitada, seus clones surgem. Acredito que até esse momento da batalha, Nakimi já estaria dando suporte, manipulando o Castelo do Infinito e fazendo projeções contra o Yoraichi, mas ele não teria dificuldade em se esquivar deles. E mesmo sendo obrigados a se fundirem para se transformarem no Zohakuten, isso não seria o suficiente para parar o Yoraichi. Logo, Hantengo encontraria o seu fim pela espada vermelha de Yoraichi. Nakimi seria a próxima se não fosse pela interferência de Akaza, e finalmente o top 3 começaria a se manifestar. Akaza com certeza ficaria surpreso pela incrível força do caçador. Akaza dispara ondas de choque em uma média distância contra o caçador, mas são evitadas tranquilamente. Ao ver que a velocidade de seu adversário era totalmente desproporcional relacionada a outros caçadores que o mesmo já enfrentou no passado, o Akaza estaria contando com a sua bússola para sentir as intenções assassinas de Yoraichi. No entanto, o Yoraichi desde a sua infância domina o mundo transparente. Essa habilidade também pode ocultar a presença do usuário no campo de batalha, tornando essa bússola de Akaza totalmente inútil. Quando Tanjiro lutava contra o Aí Akaza, não dá, ele né, conseguiu véi? usufruir do mundo transparente, apagando totalmente as suas intenções assassinas e logo pegando o Akaza desprevenido. A mesma coisa aconteceria com Akaza na sua luta contra o Yoraichi. Parecia que o Akaza estava lutando contra uma planta. Yoraichi era um perigo para os Onis, mas ao mesmo tempo suas intenções eram ilegíveis. E isso deixaria o Akaza em Yoraichi é um completa perigo pra qualquer desvantagem. um, tio. Ao ser cortado pela Real. espada de Yoraichi, o Akaza não conseguiria se regenerar devido à sua Nossa. espada vermelha. Muzan uma vez já afirmou que a espada vermelha de Yoraichi era totalmente diferente das espadas dos outros Hashiras. Ela Caramba, era mano. superior em todos os aspectos. Caralho, tio. Na batalha final, as lâminas vermelhas dos Hashiras só fizeram um efeito no Muzan devido às drogas da Tamayo que o enfraqueceram. Então seria provável que a lâmina vermelha de Yoraichi anularia por completo a regeneração de Akaza, já que a mesma espada conseguiu anular a regeneração do próprio Muzan. Nossa, Logo, Akaza então também era seria derrotado e certeiro. ele não conseguiria regenerar sua cabeça, assim morrendo no campo de batalha. Enquanto isso, Doma e Nakimi trabalham juntos em seus ataques a média e longa distância. Para quem acompanha o canal já deve saber que para mim o Kekijutsu do Doma é um dos mais apelões da obra, pois ele pode criar em torno do seu corpo uma nuvem congelante ou neblina em volta do seu corpo, podendo congelar os pulmões de qualquer caçador que se aproxime dele e respire, além de conseguir defesa, trabalhar tá? muito bem a distância. Aí, Eu acredito que ele aí poderia eu vi que sim ele- dar um pouco de trabalho Aí pro é bom, Yoraichi, velho. mas a sua derrota seria inevitável Um poder junto da de hora Nakimi. também. Com a Cada morte um- de cada Nakimi, o Kijutsu Castelo deles do é Infinito diferenciado. entraria em colapso, o que poderia ser bastante perigoso para o Yoraichi, que é apenas um simples humano. O castelo seria arremessado com força contra Nossa, o solo, velho. assim jogando tanto Yoraichi, Kokushibo e Muzan
para fora da dimensão. E agora, sobre a noite de um céu vermelho, o confronto de Kokushibo e Yoriichi aconteceria novamente. Épico, né? Kokushibo teve mais de 400 anos para se fortalecer, mas mesmo assim ele estremeceu de raiva e de inveja da sua força novamente. Parecia que seu irmão era como se fosse a própria força da natureza, um predador dos Onis. Yoriichi se lamenta que seu irmão agora tenha se tornado Oni, mas ele não iria cometer o mesmo erro do passado, e em um único ataque, ele corta a cabeça de Kokushibo. Mesmo estando mais poderoso do que ele estava 400 anos atrás, isso não foi o suficiente. Yoriichi estava em um nível surreal. Logo a revanche de Yoriichi e Muzan se iniciaria. Não me espantaria se o Muzan já estivesse pensando em fugir dessa batalha, assim como ele fez na sua primeira vez. Mas digamos que agora ele teve o tempo suficiente para analisar com mais tranquilidade os movimentos de Yoriichi. Como Yoriichi tinha acabado de lutar contra as luas superiores, ele pensou que poderia cansá-lo se estendesse a batalha, pois mesmo possuindo a sua força divina, Yoriichi apenas tem um corpo humano. Mas esse plano seria totalmente inútil por dois motivos. Yoriichi, com apenas 7 anos de idade, já conseguia correr durante um dia e uma noite sem ao menos se cansar. E o segundo motivo é porque o Muzan não teria tanto tempo assim até o nascer do sol. Não importa o quanto ele pressionasse o caçador, ele não ia conseguir cansá-lo, deixar ele ofegante. Então, ele tinha que matar o Yoriichi ali mesmo, ou fugir assim como ele fez no passado. Ao se enfrentarem, ambos teriam corpos mortais, pois quem acertasse o primeiro golpe poderia ter a vitória garantida. Yoriichi por sua espada vermelha carmesim, ou Muzan com seu veneno. Yoriichi com seu mundo transparente vê os órgãos vitais de Muzan e os seus 5 cérebros e 7 corações, se preparando para efetuar um golpe fatal. Muzan rangiu os dentes de raiva. A batalha começa e Yoriichi percebe que Muzan está mais rápido do que há 460 anos atrás. Ele realmente se preparou para essa batalha. Mesmo não conseguindo acompanhar a velocidade do caçador, Muzan estava tentando prever os seus movimentos, mas no fim isso foi completamente inútil, pois Yoriichi, combinando todas as 12 formas da sua respiração para dar origem à 13ª forma da respiração do sol, acabou resultando na derrota de Muzan. Muzan até poderia tentar escapar, assim como ele fez, mas Yoriichi não hesitaria novamente, assim como ele fez lá na Era Sengoku. Já foi nessa missão, Muzan né? encontraria o seu fim ali mesmo, se não fosse pela própria reencarnação do Deus do Sol que o mataria, a luz solar o apagaria da face da Terra. Bem, e assim seria a luta de Yoriichi contra as luas superiores. Bem, pelo menos na minha versão. E se você assistiu o vídeo até aqui, então comenta aí embaixo qual próxima luta você gostaria de ver aqui no canal. Deixa aí uma sugestão pro próximo vídeo. Mas enfim, muito obrigado por me assistir até aqui. Eu me chamo Marcelo e eu espero que você já tenha ativado o sininho. Porque se você não ativou o sininho, o Yoriichi vai ir na tua casa e te meter a bala. Tá ligado? Mas enfim, muito obrigado e até mais. Fui viajando nas imagens, ele foi contando, tá ligado? Eu falei, mano, realmente, parça.